A segunda temporada de Vinland Saga tá aí e parece estar fazendo um grande sucesso. Apesar de que, ao mesmo tempo, tem dividido bastante opiniões. De um lado, as pessoas que têm gostado do rumo que a história está tomando e de toda a mudança de personalidade do Thorfinn. Do outro, as pessoas que acham que a segunda temporada vai na contramão do que a primeira apresentava e não necessariamente gostam do rumo que o autor dá para a história. O que importa, porém, aqui nesse vídeo é falar sobre como Vinland Saga ele vai na contramão de quase tudo que a gente tem enquanto cultura pop no que tange períodos violentos, guerras e violência no geral. Porque em Vinland Saga a violência incomoda. E isso é desde a primeira temporada. Inclusive, para quem é um tanto crítico, fala que a obra perdeu o tom, ou que o Thorfinn virou um bundão, ou isso e aquilo e tudo mais. Desde o começo, lá pro primeiro ou segundo episódio, quando o Thor fala pro Thorfinn que ele não tem inimigos, a obra deixa clara a sua mensagem pacifista. E de fato, Vinland Saga explora de várias formas esse tema, essa coisa da violência, principalmente num povo tão violento quanto era o povo viking, cujos deuses os retribuíam em suas crenças pela violência, com toda a questão de Valhalla, a questão do guerreiro e tudo mais. Então, Vinland Saga ele vai na contramão. E a segunda temporada é a epítome do que na primeira já rolava, porque em Vinland Saga, diferente de em obras como, sei lá, Homem do Norte do ano passado, ou foi do ano retrasado, que não tinha toda essa reflexão, era simplesmente para mostrar ali o que estava acontecendo e o protagonista era inserido dentro daquela história como alguém que queria vingança, mais ou menos como o Thorfinn. A diferença é que o Thorfinn, ele precisa depois ter que lidar com tudo isso. Tipo, ele começou a jornada de vingança dele quando ele era criança, então ele não teve muito para aproveitar a vida. O pai dele também já morreu cedo, foi muito trauma atrás de trauma, tanto que o Askeladd é meio com uma figura paterna, distorcida e perturbada do Thorfinn. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a violência ela é mostrada como uma tragédia. O autor ele não trata os personagens que morrem simplesmente como personagens que estavam lá e morreram por acaso, mas como seres humanos. Seres humanos que tinham família, tinham uma vida, tinham gostos, tinham tudo mais. E isso é um tema recorrente nos três seinen principais, que são os mais famosos, Berserk, Vinland Saga e Vagabond, que é você entender o quanto a violência ela vai muito além de você se sentir poderoso, mas o que ela representa tanto para quem comete quanto para quem recebe. Não importa, não importando quem começou, quem não começou, de forma assim, podem duas pessoas estarem por vontade própria lutando, mas quando você mata alguém ou quando você comete um ato de violência contra alguém, é outro ser humano. E isso é algo que tanto o Thorfinn, quanto o Guts, quanto o Musashi, eles passam cada qual da sua forma. E no caso de Vinland Saga, a segunda temporada ela explora essa questão psicológica, porque é fato que tirar uma vida não é uma coisa tão simples. Então, mesmo se fosse uma pessoa só, tudo que o Thorfinn tem passado nessa temporada seria justificado, porque a partir do momento em que se mata uma pessoa, a psique de quem mata, a não ser que seja lá, um psicopata, e mesmo assim nem todos, porque psicopatas podem tranquilamente viver uma vida normal e até aí sem querer colocar nenhum tipo de estereótipo no transtorno de personalidade, mas basicamente quando você mata alguém ou quando você comete algum ato de violência tão grande quanto um assassinato, um estupro, qualquer coisa do tipo, não tem como ficar tranquilo. E o Thorfinn, como já foi dito, ele começou muito cedo. Então agora que ele tá um pouco mais velho, agora que ele perdeu o ódio que ele tinha, porque é outra coisa que é dito no começo, quando o Askeladd fala, todo homem é escravo de alguma coisa. E o Thorfinn, ele era escravo da vingança, da vontade de vingança que ele tinha sobre o Askeladd. Então agora que ele foi liberto, ele não tem mais nada, como ele falou pro grão-mestre da fazenda. Ele simplesmente está vazio. E nesse vazio é que começa a vir a culpa, começa a vir... Porque agora que o Thorfinn ele consegue aproveitar a vida normal, agora que ele tá na fazenda capinando, agora que ele tá trabalhando, que ele fez uma amizade de verdade, ele entende como a vida pode ser boa. E aí vem a questão do tanto de gente que ele matou quando ele não ligava pra nada. Quando ele saía seguindo as Askeladd querendo matar ele, ou quando ele saía matando generais, matando as pessoas no campo de batalha, matando inocentes, etc, etc, etc. Então, isso tudo é uma culpa completamente justificada. Porque, novamente,
até para falar do título do vídeo, em Vinland Saga, a violência incomoda. Incomoda para quem tá cometendo, talvez não todos, mas incomoda para quem tá cometendo, incomoda para quem tá sofrendo, e era para incomodar o leitor ou o telespectador, no caso do anime. Então, é essa dicotomia que faz Vinland Saga se afastar um pouco de quase tudo que a gente tem e também de causar essa divisão, porque às vezes passa despercebido, já que a gente está tão desensibilizado de violência, de tragédia, de tudo mais, com tanta coisa que acontece todo dia, a gente é o tempo todo hiperestimulado pela internet e tudo mais, a gente termina não ligando mais. Por exemplo, você vê uma notícia que morreu 20, 30, 40, 50 pessoas, você fala, tá bom, vou seguir com o meu dia. Às vezes nem no sentido de pô, eu não ligo, foda-se, mas que pena, vou seguir meu dia. E quando se trata de ficção, uma obra de ficção, que são pessoas que não existem, aí a coisa pior ainda, porque é legal, sabe? Quase toda obra é sobre isso, quase tudo no mainstream, é sobre como o protagonista é fodão. Às vezes é um protagonista de um filme de ação que ele é muito bom em ser um agente, mas ele tá aposentado e ele tem que voltar uma última vez. Às vezes é até o herói mesmo. Você pega, sei lá, o Superman, o Batman, o Homem-Aranha, tipo, eles têm os dilemas morais, os dilemas de ajuda, mas no fim do dia é sobre dar porrada no vilão. Superman menos, outro dia a gente fala disso. Dar porrada no vilão, a fazer isso, a fazer aquilo e tudo mais. Então tem toda essa conotação. É sempre sobre quem é mais forte, sobre quem bate mais. Então o Thorfinn, ele tá vindo desse outro lado, esse lado que tem que lidar com as coisas que ele fez, tem que lidar com as pessoas que ele matou. Inclusive o último episódio, foi o 9 da segunda temporada, foi sobre isso, foi sobre entender que eu matei gente, eu não lembro, mas eu acabei com vidas. E é por isso que ele até pede desculpa, porque aquela cena do sonho é primorosa. É o Thorfinn admitindo, olha, eu não lembro quem é você, eu não lembro quando nem onde eu te matei. Me desculpa. Então, no geral é isso. Vinland Saga ele vai na contramão e dá pra ver que é visivelmente a intenção do autor, e ele consegue trazer muitas nuances sobre esse assunto da violência, da condição violenta que nós humanos vivemos, e até por isso foi muito importante ele ter pego uma época tão baseada na violência quanto a época dos vikings, que era um povo violento. E aí você vê tudo isso na questão da pilhagem, do estupro, do assassinato, da lei do mais forte, a questão de Valhalla e tudo mais. Então a luta do Thorfinn, ela contra toda essa violência, contra toda essa maldade, a gente pode dizer, contra todo esse ambiente hostil. É uma luta pela paz, é uma luta por uma vida mais tranquila, e sim, é um tanto extremo, mas isso aí é algo que até às vezes discutem no mangá, falam que o Thorfinn ele tá querendo uma utopia, e realmente, mas eu acho que a própria obra ela deixa isso claro, porque dá pra ver que não tem como você simplesmente abdicar completamente da violência. Ela, nunca mais eu vou machucar ninguém, porque existem casos e casos, como por exemplo, até quando ele bateu no pessoal que acabou com o trigo dele, estava falando mal, é justificado. Você como telespectador, como leitor, você olha aqui e você fala, pô, esse cara mereceu esse soco. Só que o Thorfinn, ele é tão traumatizado, ele é tão enraizado nessa culpa, que pra ele, o próprio fato de dar um soco em alguém que merece, mesmo assim já torna ele o tal guerreiro que mata pessoas e tudo mais. Então essa luta do Thorfinn é uma luta interna, uma luta profunda, e é daí que vem a questão do verdadeiro guerreiro não precisar de espada, porque essa guerra é muito mais difícil, digamos assim. Quer dizer, é claro que, sei lá, você ir pra uma guerra e ter que se matar com um monte de maluco é difícil pra caramba, né? Porque qualquer rinha, vral no pescoço e tchau. Mas é uma luta interna, é uma luta contra si mesmo, é uma luta contra o instinto violento da humanidade. Ou seja, agora o Thorfinn se tornou um verdadeiro guerreiro.